não ser abalados em meio a tantas notícias, a tantas coisas, não é? Se ligamos à televisão, então, os noticiários, o Facebook, quantas notícias, quantas crises, quantas guerras, sobre jovens, sobre os adolescentes. Como não ser abalado? Como não ser abalado quando, de repente, nós olhamos para a circunstância das nossas vidas? De repente, na que nós nos encontramos. Temos a Jesus, escolhemos por Ele, temos a convicção de que Ele habita em nós, mas, de repente, estamos dentro de uma circunstância. E como não ser abalado? E eu sei que muitos dirão, não, eu confio no Senhor, o Senhor é a minha força, como nós declaramos aqui. E eu declaro, eu sei, tenho convicção disso. Mas o Senhor me fazia uma pergunta: realmente você confia em mim? Realmente nessas áreas da sua vida você acha que eu não vou falhar? E como primeiro Ele ministra conosco, e eu vi que a minha confiança podia ser abalada. Pelo que meus olhos viam, pelo que os meus sentidos naturais sentiam. E Ele me levou a refletir uma história muito interessante na Bíblia. A história do rei Ezequias. Se você quiser abrir comigo no livro de 2 Reis, deixa aberto, nós vamos caminhar um pouco por lá. A partir do do capítulo 18. O rei Ezequias era o rei do povo de Judá. E ele foi um rei que confiou plenamente no Senhor. Ele foi um rei que, ao longo da trajetória da história do povo, ele foi o rei que decidiu quebrar os altares de ídolos, quebrar as imagens. Ele foi o rei que quebrou a serpente de bronze que Moisés fez lá atrás e que o povo cultuou por 900 anos. O povo de Deus. E Ezequias foi esse rei. Jovem, aos 25 anos, levado a ser rei. Mas ele tomou uma posição. Quando ele estava à frente do povo de Judá, governando aquele povo, ele rompeu com todo esse pecado, com toda essa idolatria no meio do povo de Judá. E a palavra diz, lá no 18:5, se você quiser ler comigo, diz assim, 2 Reis 18:5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ele foi um rei que confiou, que se apegou ao Senhor, que caminhou pelo caminho que o Senhor ordenou, pelos mandamentos que o Senhor determinou. A tal ponto que o seu pai, Acaz, ele pagava tributo à Síria. A Síria era o governo predominante naquela época, só para que você entenda. E o pai dele resolveu pagar tributos. Mas Ezequias, nessa posição de se colocar reto diante do Senhor, e a palavra diz que em tudo o Senhor era com ele, ele decidiu não mais pagar esses tributos. E aí no 18:13 diz assim, que a partir dessa decisão, no 10º ano quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, que era o rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Você está entendendo o cenário? Um rei levantado para governar Judá, vinha de uma adoração, o povo de Deus adorando a ídolos, adorando a serpente, construindo altares, e aquele rei se posiciona e tira tudo isso do meio do povo, e um rei que se coloca reto no caminho do Senhor, toma uma atitude ousada de não mais estar sobre o jugo do rei da Assíria, e de repente as cidades fortificadas são tomadas. E o Senhor me levava a fazer um paralelo com as nossas vidas. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, nós encontramos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos apaixonamos por Ele, de fato damos o controle da nossa vida a Ele, quando damos, isso eu falo quando você faz aquela entrega, em que você perde o controle e entrega para Ele, e aí você começa a morrer dia a dia, porque daí começa um processo de morte, para a sua vontade, para o seu jeito,
E daí, de repente, se você tinha uma história que você ficava com quem você queria, e você namorava, e você se relacionava, você entende que Deus tem um caminho para você, e você abre mão da sua vontade para se preservar para aquilo que o Senhor tem. E de repente, se você era um empresário, trapaceava e tinha caixa 2, você agora conduz de forma reta a sua empresa. E se você era um pai ou uma mãe omisso dentro de casa, omisso com seus filhos, omisso no casamento, você começa a se posicionar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí você pensa dentro da sua área, o que você abriu mão? O que você teve que lançar fora? O que quando nós chegamos à presença do Senhor, nós tivemos que deixar para trás, que arrancar os ídolos? Talvez seja a religião. Muitos vinham de um pensamento religioso, de uma estrutura religiosa formatada. E agora você tem que arrancar isso da sua vida. E de fato você caminha e faz. Muitos têm que romper com o seu próprio eu. Não é Satanás, não é a igreja, sou eu. Eu sou o meu problema. O meu mundo, as minhas necessidades, os meus problemas, a minha vida. E você está disposto a arrancar, a romper com o seu eu. E aí você se coloca nesse processo, mas de repente você olha as circunstâncias, você olha ao redor e não entende as circunstâncias. Parece que tudo ficou mais difícil. Parece que em algumas áreas em que você ali se entrega e confia e vai naquele caminho do Senhor, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e você começa a olhar e a não entender. Quantos já se sentiram assim? Talvez seja só para mim essa palavra. E você não consegue entender. E eu fico pensando ali, o rei Ezequias. Aí é um pensamento meu. Aí é uma análise minha. Fiel, determinado, embora ousado, não vou pagar o tributo. E o rei vem e toma as cidades fortificadas. Quem já se sentiu mesmo que confiando no Senhor, andando pelos seus caminhos, tomado em alguma situação? Quem já se sentiu? Então acho que eu falo no lugar certo, né? E eu me senti assim em algumas áreas. E parece que as coisas estão confusas. Repita comigo. Eu confio no Senhor. E o que Ezequias fez? Sabe o que Ezequias fez? No 18:14 diz assim: Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Errei. Errei. Diga comigo, eu errei. Retira-te de mim, tudo que me impuseste suportarei. Ezequias vai então diante do rei da Assíria, envia seus mensageiros e fala: eu errei. Eu devia ter pago o que era para eu te pagar. E o Senhor me fazia refletir em outra situação. Nesse quadro que vai sendo traçado quando nós estamos ali caminhando com o Senhor e não entendemos as circunstâncias à nossa volta, como nós erramos. Como a opressão, os problemas e as aflições do dia a dia nos tiram do que é o nosso verdadeiro chamado, que é manifestar a Cristo. Como essas situações do dia a dia, esses problemas no casamento, com os filhos, no trabalho, o relacionamento, o casamento que espera, o casamento que se desfez, como tudo isso vai nos entulhando e vai roubando e ofuscando a nossa visão de ver o nosso verdadeiro chamado de manifestar a Cristo. E de repente manifestar a Cristo fica algo difícil, pesado, quase que impossível, porque nós estamos mergulhados no meio das nossas questões. E o rei Ezequias diz: eu errei. Em Romanos 8:19, a palavra diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Mas como eu posso manifestar algo para a criação se eu não estou manifestando a mim mesmo? Diante das circunstâncias e diante de tudo que eu vivo. E o rei Ezequias paga os impostos ao rei da Assíria. Paga todos os impostos que ele requereu. Mas mesmo assim o rei da Assíria, não contente, ele envia um exército contra Judá. E ele envia um exército para afrontar. Então, dentro de todo esse quadro,
O rei reconhece o seu erro. Ele se submete a pagar aquele imposto ao outro rei, mas ele não satisfeito, envia um exército. E olha que interessante o que esse exército fala. Se você quiser ir comigo lá no 18, a partir do 28. Diz assim. Então Rabsaque é um cargo, é um oficial do exército da Assíria. Se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei da Assíria: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. A esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Lá no fim do 32 diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Aquele exército vai até o rei Ezequias. Aquele comandante vai com uma palavra de confronto, de deboche. Não confie no Senhor. E é interessante que quando ele fala, o comandante fala em judaico para amedrontar todo o povo. Os oficiais do exército de Ezequias pediam a ele: não, fale apenas conosco. Ele falou em judaico para que todo o povo ouvisse. Uma voz que sopra e amedronta e traz medo. E falava: não adianta confiar no Senhor. Não acredite no que Ezequias diz. Ele, de altivez, ele dizia: Deus mesmo me permitiu estar aqui e acabar com vocês. Lançava palavras. No mundo hoje há palavras, há uma voz soando. Há uma voz soando em todo o tempo. Há uma voz de medo para nos amedrontar, para nos aprisionar. E muitas vezes nós damos ouvidos a essa voz. Muitas vezes nós nos enchemos, nos alimentamos dessa voz que traz desesperança, que traz medo, que diz que não tem mais jeito, que diz que acabou, que diz que é o fim, e que Jesus está voltando e que é o fim mesmo. Tantas vozes no mundo. Há uma voz no mundo agora. Qual voz você tem ouvido? Diz a palavra que aquele povo ouviu aquela voz e se calou. Porque o rei ordenara: ouçam e se calem, e o povo se calou. Qual voz nós temos ouvido? E o que nós temos feito a partir dessa voz? E o Senhor nos dizia: em muitas áreas vocês se calam. Em muitas áreas você se cala. E em muitas áreas o meu povo se cala. E quando o meu povo devia entender e manifestar aquilo que eu fiz, o meu povo tem se calado. E sido oprimido por essa voz. E muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para reproduzir essa voz. Realmente não tem jeito mesmo. Realmente é muito difícil. Realmente não tem esperança. Realmente os nossos adolescentes estão perdidos. A juventude está perdida. Realmente hoje é normal, não precisa casamento, basta se relacionar e ter filhos, é assim mesmo. Nós alimentamos essa voz. Diga comigo: eu não sou chamado para manifestar a segunda voz. Diga forte: eu sou chamado, escolhido, eleito para manifestar a única voz do Deus verdadeiro. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Que voz nós temos manifestado? Aqueles comandantes ainda falavam assim: o poder militar de vocês é inferior. Olha o tamanho do nosso exército. No 18:23 ele zomba e ele fala assim: ora pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e eu dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para montar. Ele zomba até do tamanho do exército. Ele diz: olha o tamanho do nosso exército, olha o tamanho de vocês. Ele põe em xeque a confiança e o livramento do Senhor. Essas vozes que se levantam nas nossas vidas. E traga ao seu coração qual voz tem se levantado agora na sua vida. E que tem posto em xeque a confiança no Senhor. Essa voz que vem zombar e vem dizer: é assim mesmo, olha aí o jeito que você está. Adiantou? Tem adiantado na sua vida? Sabe por quê? Porque esse exército
Ele olhava o natural. Ele olhava aquela quantidade inferior de pessoas. Aquele exército do rei da Síria olhava o que os olhos podiam ver. Mas ele não contemplava o que se passava no interior daqueles homens. Quando essa voz vem às nossas vidas e começa a te afrontar pelo que você ainda não conseguiu, pelo que você e eu não temos, pelo que ainda não se curou, pelo que ainda não se realizou, pelo que ainda não se avançou, ela apela para algo exterior, porque só conhece o nosso exterior. Mas quando nós cantamos não seremos abalados, não é pelo nosso exterior, é pelo que você carrega. É pelo que eu e você carregamos que nós somos inabaláveis. E aí nós somos intocáveis. É esse mergulho, é esse entendimento que o Senhor deseja produzir nessa manhã. Qual voz você tem ouvido? E essa voz tem apelado a quê? Ao que exteriormente você transparece, que é momentâneo? E que basta uma palavra do Senhor e já muda? Ou essa voz tem apelado para algo que é externo, mas que na verdade você carrega aqui dentro? A desconfiança e o temor de que o Senhor falhará. Essa é uma manhã de cura sobre as nossas vidas. E do entendimento do que nós somos e a que nós fomos chamados. E em nossas vidas, quantas vezes se põe em xeque a confiança no Senhor? O que é visto no exterior, a aparência. Diga comigo, eu confio no Senhor. E aí o rei Ezequias vai ao profeta, lá no 19:4. Quando ele ouve, quando os comandantes dão notícia do que aquele exército falara, do que aquele exército zombava e dizia a respeito de tudo que aconteceria, ele vai ao profeta. Ele vai buscar ouvir a voz do Senhor. Ele não se desespera, ele não murmura, ele vai ouvir. Ele vai ouvir a primeira voz. Ele vai ouvir a voz de vida. Ele vai ouvir a voz que habita. Agora sabe qual que é a diferença aqui? Ele vai ao profeta. Mas o rei Ezequias não carrega o espírito que eu e você carregamos hoje. Essa voz, ela fala dentro de você. Essa voz, ela fala com você. Essa voz, ela fala no seu interior. Mas você precisa calar todas as outras vozes para que você a ouça. E a bem da verdade é que muitas vezes nós não vemos e não sabemos reagir nas circunstâncias, porque nós ouvimos a segunda voz, nós acreditamos nela, nós caminhamos em direção a ela e nós somos oprimidos por ela. Mas diga, eu nasci para ouvir a voz do meu Senhor. É ela que é a voz sobre as nossas vidas. E Ezequias vai buscar essa voz. E ele fala ali, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras. E o Senhor ouviu. Ezequias ora ao Senhor. E o Senhor fala através do profeta que abaterá o rei da Assíria. E aquele rei, na sua altivez, o rei da Assíria é abatido. O Senhor envia. Antes disso, vá comigo lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios. Estou pulando. O rei Ezequias, ele ouve do profeta. Ele ouve do profeta o que vai ser feito. O profético existe, nós nos movemos no profético. Mas você precisa saber que você hoje também tem condições de ouvir do Senhor o que Ele deseja para a sua vida. Os profetas nos apontam o caminho, os profetas ouvem e dão a direção do Senhor, mas você é templo do Espírito. João 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Diga, a minha vida é sagrada. A nossa vida é sagrada, porque nós somos o santuário. O rei Ezequias foi a um profeta. Nós também vamos e nos movemos no profético. Mas a nossa vida é sagrada, porque nós somos o santuário. Você, no meio do que você vive hoje, no meio dessa circunstância, tem uma voz que deseja falar com você. Tem uma voz que deseja te instruir. Tem uma voz que deseja te capacitar, te curar, te levar a sair maior e mais forte dessa situação.
E essa voz é dentro de você. Amém? E aí sabe o que o Senhor faz? Ele envia apenas um anjo. Um anjo apenas o Senhor envia. E esse anjo mata 185 mil assírios. Um anjo. 185 mil assírios são mortos. O rei Senaqueribe retroage, volta para Nínive. E ele tem um final. Morto pelos seus próprios filhos. Esse foi o fim de Senaqueribe. Aquele que se levantou contra o rei Ezequias. Então aí nós podemos estar pensando, então já sei, eu preciso que o Senhor envie um anjo à minha vida. Apenas um anjo derrotou a 185 mil? Basta um anjo na minha situação. Basta um anjo a meu favor. Basta um anjo naquela situação que eu vivi no casamento, no trabalho. Basta que o Senhor envie um anjo. Vá comigo lá em João. Evangelho de João. Capítulo 17, a partir do verso 18. Jesus está fazendo a oração sacerdotal. E o próprio Jesus fala assim: assim como tu me enviastes ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quem são os enviados hoje? Quem são os enviados hoje? Vamos lá no 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Hoje não é o anjo. Hoje o enviado somos eu e você. Nós somos os enviados a esse mundo. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. Da mesma forma que Jesus foi enviado, Ele nos envia. É Ele que nos envia para essa batalha. É Ele que nos envia para calar essa segunda voz. E a sua palavra diz que a glória que Ele recebeu, Ele nos dá. Nós somos capacitados com esse poder e com essa glória. Não é algo que virá externo. Não é o anjo que descerá. Não é o arrepio. Não é alguém que vai pôr a mão na sua cabeça. Nós somos os enviados. E Ele nos capacitou com esse poder, com essa glória, para que nós fôssemos enviados ao mundo e fôssemos resposta ao mundo. As questões que atormentam, que nos consomem, que consomem a mim e a você, nós somos os enviados para dar respostas a ela. Mas não é a resposta a partir do meu entendimento, a partir da minha alma, a partir do que eu creio. É a resposta a partir da glória que habita em mim. Amém? Essa é a unção apostólica. Essa é a unção apostólica. Essa casa é uma casa apostólica, porque o próprio Deus se move numa unção apostólica. Quando Ele envia a Jesus, Ele envia. O apostólico é aquele que envia. O apostólico é aquele que ativa. O próprio Jesus é enviado pelo seu Pai à terra, para cumprir o seu propósito, para nos resgatar, nos redimir e nos livrar. E essa mesma unção está sobre a mim e sobre a sua vida. Nós não somos aqueles a chegar na empresa amanhã, a chegar no salão, a chegar no trabalho, a chegar nos nossos filhos e ouvirmos a voz da segunda voz, ouvimos a voz de Faraó e nos ajuntarmos. É mesmo, nós não temos o que fazer, nós somos reféns da circunstância, é mesmo, não tem saída. Não, nós não somos, nós somos enviados a ter uma resposta de vida, nós somos enviados a ter uma resposta de fé, nós somos enviados a confiar, nós somos aquele que jorra a água viva que é Cristo. Esse é o nosso envio, esse é o nosso chamado.
É essa unção que está sobre nós. Diga comigo, nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Mas como assim, pastor? Eu vivo nessa situação e nem sei como proceder. Eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: a resposta habita em você. A resposta habita em você. Não é fora, é dentro. E é por isso que é de dentro para fora. Agora, sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós somos livres em Cristo, mas nós somos cativos na nossa mente. Nós até sabemos, conhecemos esses versículos, e talvez você esteja pensando: nossa, tudo isso aí eu já sei, já ouvi, já cansei até de ouvir. Não sou a primeira pessoa a ministrar sobre isso. E talvez você diga, e esteja aí: acaba logo, tem um almoço de Páscoa, hoje pode comer carne, churrasco. Mas bem sabe, o Senhor me dizia: vocês são livres pela liberdade que eu conquistei, mas as circunstâncias fazem vocês cativos, e cativos na mente. Não consigo, não posso, para mim não dá, isso eu não consigo mais. Olha, eu não consigo resistir a isso, eu não consigo sair dessa situação, isso eu não posso fazer, isso é impossível para mim. Eu não tenho fé para isso. Quantos já se sentiram assim? Você sabe quem Cristo é na sua vida, você sabe o que Ele conquistou, mas a mente ainda é cativa. A mente ainda é cativa. Em Romanos 8,15, fala da nossa posição. Fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Diga comigo: eu não recebi. Não, diga forte: eu não recebi o espírito de escravidão para viver com medo, mas eu recebi o espírito de adoção. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos um com Ele, nós somos enviados por Ele, nós somos capacitados em poder e em glória por Ele, para Ele. Mas talvez isso seja uma verdade daqui para fora. Mas o Senhor deseja que isso venha à sua mente, ao seu coração, e que você viva nessa dimensão, independente da circunstância que você enfrenta hoje, independente da realidade que aponte na sua e na minha vida. Eu achei um texto e eu queria muito ler na internet, procurando, estudando, e olha o que diz, e veja onde você se enquadra, preste atenção. Nós somos libertos, revestidos de poder e enviados para cumprir o propósito divino para as nossas vidas, amém? Mas podemos ver claramente nas atitudes de cada cristão que tipo de visão ele tem de si mesmo. Nós somos libertos, nós somos revestidos de poder, mas através do estilo de vida, através das suas atitudes, nós podemos ver qual tipo de visão governa a sua vida: a do liberto ou a do cativo? O cativo fica aguardando que alguém o liberte. Não, o dia que eu sentir, eu vou perdoar. Você é cativo. Você está aguardando que alguém te liberte. Quando o Senhor nos diz que na cruz Ele conquistou uma nova vida, e da mesma forma que Ele te perdoou, Ele te lança a perdoar a outros. Quando você diz: não, quando eu sentir aqui dentro, eu vou perdoar. Meu irmão, você é cativo. Você está esperando que algo se produza fora, que alguém venha e te liberte, que alguém te dê um toque, que você sinta um arrepio para perdoar. Quando na verdade o Cristo que habita em você já conquistou uma nova história, já te perdoou e te enviou para fazer coisas maiores que Ele, ou seja, para perdoar mais. O cativo não tem sonho, o cativo fica aguardando alguém que o liberte. O enviado cumpre uma missão todos os dias. O enviado cumpre uma missão todos os dias. Ele não espera que alguém faça, ele vai lá e faz. Ele faz como José, que tudo que punha a mão prosperava. Pastora, mas se eu errar, às vezes as pessoas me falam isso, mas e se eu errar? E se eu sair do caminho? Veja o que eu faço com as minhas filhas quando elas erram. Eu trago de volta para o caminho, eu oriento.
Mas quando eu sei que o coração delas está inclinado a me obedecer e a fazer conforme a minha vontade, embora isso elas errem, eu as trago de novo para o caminho. Se o teu coração está inclinado a fazer a vontade do Pai, e se você comete algum equívoco, Ele te traz de volta para o caminho, porque você é filho, você é herdeiro. Não estou justificando erros, mas todos nós erramos. Mas uma coisa é você deliberar contra o Senhor. Outra coisa é você ter a convicção de que Ele é o Senhor da sua vida. E você cometer um equívoco. E rapidamente você volta para a presença do Pai. Amém? E o cativo? Vê lá qual que você é. O cativo não tem sonho. A não ser esperar alguém para libertá-lo. O cativo não tem sonho. Ele fica só sonhando em esperar que as soluções sejam resolvidas. E eu vi que eu era cativa em algumas áreas. Ai, Senhor, o dia que essa situação. Ai, Senhor, o dia que isso passar. Ai, Senhor, o dia que isso se resolver. Ai, quando isso acontecer. Cativa. Na mente. Acho que eu estou pregando só para mim. O enviado sonha em conquistas e vitórias e em desfrutar dos seus frutos. O enviado não fica esperando a liberdade. O enviado, ele gera o sonho. E ele sonha. E ele se movimenta. E ele acorda toda manhã em razão daquele sonho, daquela visão, daquele desejo. Em manifestar a Cristo, em produzir. E a luta vem, a dificuldade vem, a barreira vem. Mas ele não paralisa porque ele é um enviado. Ele tem um sonho, ele tem uma visão. Cativo ou enviado? O cativo está na passividade. O enviado está na atividade. O cativo espera. O dia que, quando acontecer, quando eu ganhar mais, quando eu me casar, quando eu tiver tal carro, quando eu tiver tal casa, quando eu puder dizimar, quando eu controlar a minha ira, quando eu perdoar. O cativo vive no si. O ativo, o enviado, vive no agir. Não é sair metendo os pés pelas mãos, mas é saber que eu sou capacitada com um chamado, e que eu sou enviada para esse chamado, e que eu me movo todos os dias nessa perspectiva. Abatido, mas não desfalecido. Esse é o enviado. Estou encerrando. O cativo é depressivo. Ele vê tudo em preto e branco. Você já viu gente que vê tudo em preto e branco? Irmão, que dia de sol lindo é, mas vai chover daqui a pouco. Quando o céu está assim é porque vai chover. Gente, já fui tanto em preto e branco. Eu louvo tanto a Deus por ter dado cor à minha vida. Eu louvo tanto a Deus. Sem nenhuma hipocrisia. Ele deu cor à minha vida. Eu via tudo em preto e branco. Um dia uma pessoa na igreja falou assim para mim: Eliana, você mudou tanto. Eu falei, por quê? Porque você levanta a sua cabeça. Sabe quando você anda assim? Sabe quando a circunstância de vida te põe para olhar para baixo? Meu irmão, você vê tudo em preto e branco. Você é cativo. Se os teus olhos veem tudo mal, se os teus olhos veem toda a dificuldade, e se dentro da dificuldade os nossos olhos só veem a dificuldade, é porque nós somos cativos. Porque Ele habita em mim, e dentro da dificuldade eu manifesto luz, eu manifesto vida, eu manifesto brilho, eu manifesto cor. Eu sei o que é passar de uma visão em preto e branco para uma visão colorida. Já enxerguei o mundo com uma ótica preta e branca total. E eu creio que a maior transformação de tantas que o Senhor fez na minha vida foi poder enxergar a cor. E onde muitos têm sentença de morte, eu confio no meu Senhor e vejo vida. E é por isso que Ele me chamou para cuidar de vidas. Porque quando Ele traz diante de nós uma vida em que todo mundo tem uma sentença, esse não vale, esse não presta, esse não tem mais jeito. É de novo, e você declara vida porque você enxerga a cor que um dia o Senhor enxergou na sua vida. E só assim nós conseguimos derramar do amor dEle. Quando nós temos a nossa visão mudada, essa visão em preto e branco. Gente pessimista. Gente que está dentro da igreja recebendo palavra de vida e disseminando dor, disseminando angústia, disseminando dúvida. Meu irmão, você é cativo, com todo amor eu preciso lhe dizer. Você é cativo no seu coração, você é cativo na sua alma. Você produz em preto e branco, porque você produz algo que você tem. E o desejo do Senhor não é te condenar e mudar a sua cor. É te fazer colorido. É te fazer em luz. Não derrame a sua amargura. Porque se você tem derramado é porque você ainda é cativo. E o Senhor deseja te libertar nesse dia.
O enviado sonha em conquistas. O cativo é depressivo e tudo ele vê em preto e branco. O enviado enxerga tudo em cores e está sempre alegre com as suas conquistas e a sua nova missão a cada dia. O enviado está alegre. Mas foi tão pouco. Mas foi tão pequeno, hein, Giovane? Mas só isso, Giovane? Você já está alegre? Tô. Eu me alegro, eu sou enviado por cada conquista, por cada vida, por cada palavra. O enviado se alegra pela menor da conquista. Pelas menores. Não era assim que o Senhor fazia? Quem era uma mulher de fluxo de sangue? Quem era? Para tocar no Senhor e ele, opa, para tudo. Alguém tocou em mim e saiu virtude. Se alegra por cada vida. O que te alegra? O que alegra você? Você é um cativo. Eu me alegro. Se eu puder agora sair daqui e almoçar em determinada... Fala aí, os restaurantes. E se eu puder fazer tal passeio, daí eu me alegro. Nossa, eu sou super alegre. Meu irmão, é claro que eu quero isso. Quem quer isso na sua vida? Levante a mão e diga amém. Amém, eu quero. É claro que eu quero e temos direito, amém? Mas se só esse é o motivo da tua alegria, você é cativo. Se você tem uma casa para ir, a sua família para se assentar nesse domingo e almoçar, e seja a comida que for, e se alegrar com os seus, você é enviado, você é alegre, você tem cor na sua vida, mas se isso não te alegra, porque não é a mistura que você queria, porque não está na comida que você queria, porque você não pode ir no restaurante que você queria, nós somos cativos. Vocês entendem? Ah, já fui muito cativa. Olha meu marido ali. Nem olha, hein, Lê, para falar. Muito cativo. Nós dois. Cativo. E só murmura. E só reclama. E eu, quando o Senhor ministrava isso no meu coração, eu falei, Senhor, me ensina a ser alegre em todo o tempo. Me ensina a enxergar como o Senhor vê. Ele me fala muito a respeito das minhas filhas. Hoje teve lá uma caça aos ovos às 6 da manhã. Não foi o coelhinho vai, mas eu que entrego. O coelhinho só entrega os ovos que eu dou os ovos, né? O coelhinho não dá nada para ninguém, não. Ele só põe lá. E aqueles ovinhos assim, sabe? E 6 horas da manhã, glória a Deus. A turma acordada para caçar ovos. E procura os ovos. E que alegria. Coisa tão simples, tão banal. Que alegria. Que gostoso poder olhar minhas filhas sorrindo, se alegrando com pequenas coisas, porque se elas se alegram nas pequenas, vão se alegrar nas grandes. Elas não vão se alegrar o dia que elas estiverem na Disney passeando, elas se alegram quando a gente vai ali no parque fazer um piquenique. Se alegra pela vida. Quando eu caminho com elas na rua, eu chamo a atenção delas para que elas olhem ao seu redor. E ontem nós estávamos comendo no local e um rapaz cego. E ele comia de forma tão cuidadosa. E a minha filha ficava meio bravinha, porque as coisas não tinham acontecido lá do jeito dela. E eu falei, filha, olha aquele rapaz. Talvez ele nunca tenha tido a oportunidade de ver o que ele está comendo. Você vê, você contempla, e isso é motivo suficiente para você estar alegre. O enviado se alegra. O cativo murmura. Cativo ou enviado? O cativo não produz nada. O cativo não produz nada. Ele só suga normalmente. E quando ele não suga, ele tenta minar o que foi construído. Meu irmão, som do seu coração. Não é para trazer peso, não é para te destruir, é para te libertar. Sabe por quê? Porque o maior prejudicado com o teu cativeiro é você mesmo. Porque você tem uma cédula sobre a sua vida, você tem um montante de vida disponível a você e você fica cativo nessas questões. E não é isso que o nosso Pai conquistou para nós. O maior interessado na tua liberdade foi Ele, é por isso que Ele enviou o seu Filho. Mas nós podemos ter o Filho e ser cativos na nossa mente. E o desejo do nosso Pai é que nós desfrutemos de plenitude. O cativo não produz nada e ele ainda tenta destruir o que os outros produzem. Porque ele não se conforma. Como que eu não produzo? Como que alguém está fazendo? Como que chegou agora e está fazendo? Como que aquele está andando? Como que aquele está caminhando? E isso é em tudo, é na igreja, é no trabalho, é na família. Meu irmão, quando você é enviado,
O enviado tem alegria por seus frutos e continua sempre a frutificar. O enviado não mede o tamanho do fruto. O enviado só tem alegria em frutificar onde ele for. Na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, na escola, na empresa. O cativo só reclama, o enviado só agradece. Há uma diferença enorme entre essas duas visões. O diabo alimenta que somos cativos. Prestou atenção? O diabo alimenta que você é cativo e refém dessa situação. O diabo alimenta na minha e na sua vida que nós somos reféns disso que nós vivemos temporariamente. Dessa situação que ainda não foi resolvida. Dessa situação financeira. Dessa doença. Ele alimenta o tempo todo que nós somos reféns. Que nós somos prisioneiros. Que não tem saída. E aí ele levanta vozes. E ele vem com força. Porque ele é cativo. Mas nós. Diga, eu não. Eu não sou cativa. Nós não somos cativos. O diabo alimenta que somos cativos. O Senhor diz que somos enviados. A decisão de escolher em qual das duas visões vamos acreditar é sua e minha. Diga, é minha. A decisão é minha. Qual visão você tem conduzido sua vida até hoje? Eu percebi que em algumas áreas da minha vida eu ainda era cativa. Na minha mente. Aquela que acreditamos é a que vamos viver. Ou seja, somos o que pensamos que somos. Coloque-se de pé, por favor. Aquela visão em que você acredita. A forma como você enxerga a sua vida. A maneira como você enxerga o sacrifício na cruz. A maneira como ele é real para você mesmo e como você empenha a sua vida. É assim que você vai viver. Não é um toque exterior. Não é o anjo que vem. Tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado em Cristo. E a palavra nos diz claramente: eu vos envio como o Pai me enviou. Nós somos o povo enviado para ser a resposta a esse mundo. Para finalizar, não precisa nem abrir, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Som, agora foi. Feche seus olhos, por favor. A canção dizia, se o louvor puder vir me ajudar. A canção falava de confiarmos no Senhor. E essa confiança está no fato de que fomos enviados. Por um amor que a palavra diz que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Você foi eleito, você foi escolhido. Não interessa o que a segunda voz tem dito a você. Você foi escolhido. Não interessa quantas vezes você tenha caído. Não interessa quantas vezes você tenha falhado. Você é escolhido e você é enviado do Senhor com um único propósito que está sobre a sua vida. E esse propósito é manifestar a Cristo nesse lugar em que Ele te posiciona. E sabe quando essa segunda voz se levantar e quiser falar ao seu coração, continue com seus olhos fechados. E eu queria ler essa declaração de amor que o Pai faz. Uma das mais lindas que eu acho que Ele deixa na palavra dele, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem o dos poderes, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada,
Nada, não tem segunda voz, não tem situação, não tem dificuldade, não tem nem o seu erro, não tem nem o seu pecado, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e que Ele aprove habitar em nós. Nada, nada do que tenham dito a você, nada das sentenças que tenham falado, fracassado, falido, você não tem jeito, nada se compara ao amor dele pelas nossas vidas, nada. E é nesse amor que nós confiamos, e é esse amor que nos enviou. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo teu amor. E pelo teu amor que não foi suficiente, Pai, em apenas nos amar como Pai, mas enviou o teu Filho, que entregou sua vida por nós, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos comprou, e como diz a tua palavra, veio habitar em nós, veio ser um conosco, como o Senhor Jesus é um contigo, Pai. Revela a tua igreja, Pai, a dimensão desse amor. Revela a tua igreja que não há nada mais forte, mais poderoso que esse amor. Não há circunstância, não há adversidade, não há guerra, não há morte, não há vida. Não há nada mais poderoso que o teu amor. Senhor, como pode um Deus, o Deus de toda a terra, dividir a sua glória conosco? Como pode um amor nessa medida, Senhor, a ponto de dividir a tua glória conosco, a ponto de habitar em nós e nos enviar como enviou o seu Filho? Revela a tua igreja, Pai, a dimensão desse amor. Revela a tua igreja a dimensão do poder que habita em nós. Não tem circunstância, não tem dificuldade capaz de sucumbir e apagar esse brilho, esse poder. Não tem, Senhor. Gera cura nessa manhã. Liberta as nossas mentes do cativeiro. Liberta a nossa mente do cativeiro lançado pelas circunstâncias, do cativeiro lançado pelos problemas, do cativeiro lançado pelas palavras, do cativeiro lançado pela segunda voz, que não dá, que não conseguimos, que não será para nós. Nós lançamos fora todo esse cativeiro e acessamos a liberdade que o Senhor conquistou para nós. Nós somos livres, nós somos enviados, nós somos um contigo, Senhor. E é por causa disso que nós não seremos abalados. E é por causa disso que nós não seremos abalados.